Fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Estranho C. Eu me chamo Ney. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um caso também bem impressionante, caso Feira de Santana, que foi um caso em que teve a suposta queda de uma nave e também a captura de seres pelos militares, né? Lembrando que eu comecei esse canal de ufologia sempre tentando trazer uma pesquisa mais concisa e um relato também mais pé no chão, né? E no final eu sempre trago o meu veredito, se eu acredito que o caso é real e, se real, qual a possível origem do fenômeno. Bom, o caso Feira de Santana, ele acontece em 1995, tá? Mais precisamente no dia 12 de janeiro. E ele é impressionante porque ele acontece antes do caso Varginha, né? O caso Varginha, ele ganha a grande mídia na época, aparece até no Fantástico as reportagens sobre o caso. E o caso Feira de Santana, ele acabou que foi um caso muito, mas muito bem acobertado, e isso tem um motivo importante por cima, porque é um caso que ele acontece justamente na zona rural da cidade. Então isso facilitou com que o exército conseguisse acobertar com mais tranquilidade. O caso Varginha, ele vazou muito, né, cara? Embora não tenha documentos oficiais relatando captura de seres e essas coisas, teve muitas testemunhas e eles não conseguiram acobertar completamente o caso. Bom, o caso, ele é relatado numa carta que foi recebida por dois pesquisadores de casos ufológicos. O primeiro é o Alberto Romero, que ele participava do grupo de pesquisas aeroespaciais Zenit, e também o Emanuel Paranhos, que era da Sociedade de Estudos Ufológicos de Lauro Freitas, ambos na Bahia. Bom, a correspondência tinha um relato de um suposto militar que teria participado do resgate tanto da nave quanto dos seres. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou narrar o conteúdo da carta, vou ler aqui o conteúdo da carta, né? E vocês vão ter noção, eu colocando umas imagenzinhas aí para ilustrando, vocês têm noção o que esse militar na época, né, contou sobre o caso. Então vamos lá. Através desta carta, dirigida à emissora de televisão SBT de São Paulo e ao jornal A Tarde de Salvador, os senhores poderão avaliar, através de seu corpo de jornalistas ou por outros meios, a verdade do que afirmam. Confesso que antes não levava muito a sério o assunto, mas diante das declarações feitas por outros militares, senti-me encorajado a fazer isso. Em janeiro de 1995, na madrugada do dia 12, aconteceu uma coisa muito séria nos arredores da cidade de Feira de Santana, na Bahia. Houve um enorme apagão que deixou às escuras toda a região. E pelo que soube através de amigos, chegou até a fronteira com o estado de Sergipe pouco depois. Chegou uma mensagem ao comando desta unidade, 35º Batalhão de Infantaria, e aproximadamente às 5h30 saímos em 3 tráfegos rumo ao interior. Alguma coisa tinha acontecido numa fazenda das redondezas e, pelo que rodamos, imagino que fosse algo em torno de 20 ou 25 quilômetros da cidade. Quando chegamos lá, pensamos que tivesse sido um rebate falso, já que tudo estava calmo. Não havia fumaça que indicasse um grande incêndio do pasto ou a queda de um avião, nem curiosos. Foi então que percebemos o nervosismo do comandante, que sem dúvidas sabia do que se tratava. Ele se encaminhou à casa da fazenda, que estava fechada, e logo depois apareceu um empregado. O chefe perguntou rispidamente alguma coisa e o homem apressou-se em atendê-lo. Estávamos com roupa de campanha, totalmente equipados e armados com munição de guerra. O comandante pediu para abrir a casa e logo foi gritando para alguns soldados e oficiais o seguirem. Vasculharam rapidamente toda a residência e logo saíram carregando o que à primeira vista pareceu-me ser um bicho preguiça, que se debatia debilmente nos braços que o seguravam, estranhando a expressão de pavor ou nojo do soldado. Atrás dele, outro carregava o que parecia uma criança de 6 ou 7 anos, bem franzina, possivelmente morta. Ambos os corpos foram rapidamente colocados na carroceria de um dos caminhões, assim como alguns pedaços de metal brilhante. Quando iam sendo colocados os corpos em sacos de lona plástica, um dos soldados fez o sinal da cruz e, junto com um palavrão, exclamou: "São bichos de outro mundo." Então me aproximei e um companheiro visivelmente nervoso sinalizou, apontando seu fal para as criaturas. Arrepiei-me todo. Nunca tinha visto nada igual. O preguiça gemia e se contorcia, procurando ajuda, já que estava bastante
ferido. E assim de perto dava para ver que não era um bicho preguiça coisa nenhuma, mas cadê a coragem para tocá-lo? O outro era, a meu ver, mais assustador, porque seu rosto parecia mais ou menos com o de uma criança recém-nascida ou coisa assim, mas era diferente, chegando a lembrar essas que morrem de fome e com olhos muito grandes. Entretanto, era grande demais para ser um recém-nascido, já que media pelos meus cálculos perto de 1 metro. Não pude seguir observando porque o comandante chamou a todos, menos 2 que ficaram guardando os corpos, para irmos até uma lagoa próxima, onde vimos algo parecido com um pequeno carro, parcialmente afundado junto à margem. Então puxamos para fora, o que foi fácil demais porque era muito leve. Quase não nos atrevimos a falar e nossa comunicação era silenciosa, através de gestos. Neste instante chegaram 2 veículos e vários indivíduos à paisana, junto com 2 ou 3 oficiais da Marinha, não me lembro bem, e se reuniram separadamente com o nosso comandante. Alguém cochichou que era do Serimar, Serviço Secreto da Marinha, ou Senimar, Centro de Informações da Marinha, e acabaram tomando conta da operação. Pelo menos foi o que me pareceu. O objeto foi carregado em outro caminhão, onde também subiram 2 dos que estavam à paisana e 1 dos oficiais da Marinha. Não saímos dali sem antes os chefes encostarem o peão na parede e muito provavelmente darem uma grande prensa no coitado. Antes de despontar para a estrada, paramos por alguns minutos até chegar um caminhão tipo baú sem nenhuma identificação, onde colocamos o objeto. Logo a seguir, um helicóptero pousou rapidamente para carregar os corpos. Ao retornar ao quartel, fomos encaminhados para uma reunião com o comandante, na qual fomos instruídos e coagidos para guardar sigilo absoluto sobre os acontecimentos, por se tratar de algo referente à segurança nacional. Caso contrário, ficaríamos sujeitos a penalidades cabíveis. Sinto não poder dar maiores detalhes, mas por enquanto isso é impossível, já que qualquer informação que revelar pode denunciar minha identidade aos meus superiores. Só posso acrescentar que esta operação serviu como padrão para a deflagrada no caso Varginha, ocorrida em Minas Gerais, já que os procedimentos foram idênticos e a grande falha aí foi ter envolvido outras pessoas e instituições que acabaram facilitando o trabalho dos jornalistas e pesquisadores do assunto, o que aqui não aconteceu. Sinto-me melhor depois de escrever isso, não por ter quebrado meu juramento, mas depois de saber de vários outros militares lá em Minas Gerais que decidiram falar com os pesquisadores sobre o assunto. Pensei bastante e achei que seria muito mais correto e honesto fazer o que fiz e desejar que os outros sigam meu exemplo. A única coisa que me preocupa depois do que soube é a saúde dos companheiros que pegaram nas criaturas e destroços. Em Minas, morreu um soldado. Infelizmente, nunca mais soube nada a esse respeito e se soubesse não poderia falar. Um soldado brasileiro. Então essa é a íntegra da carta, pessoal, narrada, dos eventos que aconteceram em 1995. Que basicamente o que aconteceu foi que nesse dia o fazendeiro conhecido como Beto Lima, ele estava caçando tatu quando encontrou um objeto dentro de uma lagoa em sua fazenda. Ele disse que aquilo era do tamanho de um fusca e estava boiando perto da beira. Com o auxílio de uma vara, ele conseguiu puxá-lo. De repente começou a sair um líquido gosmento de dentro do objeto e 2 criaturas apareceram. Segundo a descrição do senhor Beto, uma delas era peluda, com garras compridas e parecia com um bicho preguiça. Ainda estava viva, apesar dos ferimentos. A outra, similar a uma criança recém-nascida, só que com 1 metro de altura, estava morta. Esse fazendeiro resgatou as 2 criaturas e também o objeto que, mesmo sendo do tamanho de um carro, ele disse que era muito leve e ele levou para dentro de casa. Nas fontes diz que, em primeiro momento, ele quis vender o que ele achou para uma TV, a TV Subaé, e para os jornais locais. Toda a imprensa estava sabendo desse fato, e isso acabou deixando a esposa do cara, que ela tem um nome ali mantido em segredo, muito nervosa. Inclusive ela chega a pedir pro pesquisador do caso, o Paranhos, para que ele não procurasse mais o marido dela, o Beto. E ela ainda conta que depois que ele começou a contar essa história ali na região, algumas pessoas estranhas começaram a aparecer na casa dela. Quando os pesquisadores procuravam o Beto, ligavam, ele meio que começou a recusar qualquer contato com eles. E aí, durante esse processo, os pesquisadores colheram vários relatos da época ali de pessoas que viram objetos, viram luzes estranhas, na mesma região, no mesmo contexto que acontece a queda do OVNI. Uma testemunha que eles chamam de Ama Becker, ela frequentava algumas reuniões que acontecia no GEPAS, que era o grupo ufológico. Ela conta que o ex-cunhado dela havia contado que um funcionário da Companhia de Eletricidade da Bahia
falou algo sobre o episódio. Ele disse que ele verificava uma rede elétrica danificada por causa do famoso blackout, quando ele avistou 3 caminhões do exército saírem do quartel do 35º Batalhão de Infantaria, como foi mencionado na carta do soldado. E aí, quando eles viram o eletricista, eles deram uma pequena pressãozinha ali nele para que ele não falasse nada do que ele viu. Paranhos e Romeiros, eles procuraram esse camarada aí, eles entraram em contato com o cara, descobriram o que era, marcaram um encontro, só que quando eles chegaram lá, o cara tava com o supervisor dele. E aí, nisso, eles negaram essa história toda. Um tempo depois, o Beto ele foi procurado novamente pelos investigadores, ele tentou despistar ali, mas no final das contas, ele acabou conversando de novo com eles. E o interessante é que ele conta que ele era um sargento reformado e por isso ele não gostava de falar do assunto, porque ele recebia muitas ameaças de oficiais da Marinha. Ele contou que o UFO possuía um sistema de camuflagem que refletia a paisagem ao seu redor, dificultando assim sua localização. Vale lembrar que essa carta que foi enviada por esse militar foi recebida em 1999, portanto 4 anos depois do ocorrido. E também já tinha acontecido, o caso Varginha. Muitas testemunhas viram uma movimentação militar muito forte, também como aconteceu no caso Varginha, inclusive de helicópteros sobrevoando a área. Houve uma tentativa de despistar por parte do Beto, falando que foi numa lagoa, acabou tendo sido em outra. E os pesquisadores também chegaram à conclusão que houve uma participação norte-americana, como sempre, nesse caso. Agora o meu veredito, pessoal. Pesquisando esse caso, eu cheguei a uma conclusão muito simples. Tem poucas informações sobre o caso, sobre tirando a carta que fala em detalhes, a gente não tem outras informações, Até os pesquisadores eu não sei se ainda falam muito sobre o assunto. Então eu vejo 2 possibilidades nesse caso. Ou ele foi uma fraude inventada ali pelas pessoas locais, e aí a carta foi enviada por uma dessas pessoas se fingindo ser um militar. Ou ele foi real e a carta é verdadeira, porque a carta me parece inclusive muito bem escrita e parece realmente ser de uma pessoa culta e talvez foi de um militar. Porém, se o caso for real, ele foi muito mal pesquisado. Deixou-se passar muito tempo. Lógico que a gente sabe que a questão de acobertamento é muito séria nesse caso. As pessoas até brincam com isso, que toda vez que vai falar de ufologia fala que é acobertado, mas é porque realmente é. A gente vê aí o caso Varginha, por exemplo. Então, o meu veredito é o seguinte, pessoal. Eu não consigo cravar que esse caso é verdadeiro, porque existem muitas nuances no caso que fazem a gente querer realmente contestar e duvidar, Eu acho que é cheio de detalhes, principalmente se a gente pegar a carta. Os pesquisadores, eles falam que eles conversaram com esse tal Beto, eu não sei o que aconteceu com o Beto, se já morreu. Então eu deixo essa para vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês acham. Eu não consigo cravar que esse seja um caso real. Mas ainda assim é um caso muito interessante, eu acho que necessitava de mais pesquisa, sabe? Procurar aí os ufólogos para conversar, para ver o que eles sabem, O Edson Boaventura, que é um ufólogo muito ativo hoje em dia, ele falou inclusive numa live que talvez ele chamaria, esse Paranhos aí, mas até agora nada. Então, pra mim é um caso meio inconclusivo aí. Então é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal. O canal Estranho C tá só começando. Vou trazer mais casos aqui pra vocês em breve. Muito obrigado a todos.